Oi, gente linda do meu canal. Espero que vocês estejam bem. Faz tempo que eu não gravo aí um diálogo pela manhã. Aqui o tempo também amanheceu bem assim, parece que vai chover, mas não temos certeza disso. Tá nublado. Em alguns lugares as nuvens estão mais pesadas, em outros não. Tá bem estranho, né? Porque tem horas que você vê uma neblininha caindo e é só um espacinho de uma nuvem pesada. Gente, como o tempo tá diferenciado, né? É igual as pessoas, né? Reflexo do que as pessoas são. Porque misericórdia. Como as pessoas estão difíceis ultimamente, gente. E a gente vê tudo que é coisa ruim crescendo. Mas a gente vê ainda que tem pessoas boas querendo lidar com o bem, né? Tô parando aqui, porque às vezes eu cumprimento alguém me vê e fala assim, vai ficando doida, né? Falando pro celular. Mas estou aqui. Eu vou começar minha aula. Eu ver se consigo gravar um pouquinho com vocês, né? Que faz tempo que a gente não grava nada. Como eu falei, conversando com vocês. E assim, a gente tá vendo como anda as pessoas, né? Bom dia, como anda as pessoas, o mundo. Gente, uma coisa que eu adoro pela manhã é falar bom dia. Porque eu acho que quanto mais você fala uma coisa, mais você profetiza aquilo, né? Você dá ênfase àquilo pra sua vida. Porque bom dia está afirmando que vai ser um bom dia. Então nós temos boca de profeta. Então nós temos que afirmar bom dia, bom dia, bom dia. Então eu sou conhecida de que aqui todo mundo que passa fala bom dia. Né? Sempre tô falando bom dia. E hoje tem bastante gente aqui fazendo caminhada, gente. Eu achei que não teria por causa do tempo, porque olha, já acordei atrasada hoje para levar o Davi. E tá lotado aqui, ó. Tá lotada a praça, gente. Muita gente aqui. Eu só não viro porque é chato, né, filmar. Se você ser filmado, você tem que estar sendo filmado. E às vezes isso acontece, né, quando a gente vai. Quem aí tem espaço quando vai filmar no dia a dia, ou fazer fazer um, como que fala? Um tour, né? Vlog. E aí você acaba filmando as pessoas que estão ao redor. É chato, né? Eu não gostava de ser filmada sem saber. Principalmente mulher, né? Que a gente é muito vaidosa. A gente não quer ser pega de qualquer jeito, né, gente? Então por isso que eu não vou mostrar. Mas tem muita gente aqui, gente. Muita gente. Eu vi que na minha cidade, pelo menos, tá aumentando. Ou talvez tinha, nunca percebi por causa do horário. Muita gente fazendo caminhada, cuidando do corpo, né? Da saúde. É importante a gente se manter bem, né? Então, a gente tem que se cuidar. Mas as coisas andam assim, estranhas, gente. Se a gente vê as coisas acontecendo, a gente tem que cuidar muito da nossa saúde mental, da nossa mente. Orar muito para Deus dar uma velhice boa para nós. Porque as doenças aí, né? As doenças crônicas, doenças que atacam nosso corpo. E o aumento aí, né? Das doenças ruins que eu não gosto nem de falar, do cérebro. E não gosto nem de mencionar o nome. Mas nós temos que repreender, né? Porque a gente vai passando, entrando no zenta. Já entrei. E assim, eu falo pra vocês, agora que eu tô nessa idade, eu vejo que idade é o número que é dado. Nós envelhecemos por fora. Mas por dentro, gente, continua a mesma coisa depois que você passa dos 30. Porque até a fase dos 30 tem desenvolvimento mental, né? Acho que o cérebro tem determinado tempo, agora não vou lembrar a idade que para de crescer. Então, a gente ainda tem desenvolvimento, formando nosso caráter. Falam que até os 7 anos, mas aí até os 20 e poucos. Bom dia. Pode se mudar, né? Então a gente tá em mudança ainda. E a gente para, gente. Só envelhece por fora. Por isso que às vezes até eu na minha idade. Bom dia. Tenho o costume. Bom dia. Tenho o costume de falar assim. Nossa, aquele senhorzinho idoso. Já morreu um senhor perto da minha casa. Fiquei sabendo ontem. Mais de 95 anos. E assim, gente, luz, porque eu passava lá, ele ficava sempre. Ele era conhecido. Quem me segue aí, acho que eu já gravei vídeo passando perto de casa. E aí eu até mencionei dele, porque ele ficava escutando aquelas músicas antigas, sabe? Aí ele tinha uma mesinha, aquelas mesinhas com a cadeira, sabe? Tipo de sorveteria, de metalzinha branca. E aí ele colocava umas bonecas, só que eram tipo manequim mesmo de loja, colocava roupa nelas, deixava ali, que eu acho que eram os companheiros dele. E ficava ali sentado ouvindo. Mas aí, conforme eu falei pra vocês, mesmo que a mente sã, o corpo envelhece.
E aí foi vindo coisas naturais do corpo, né? Doenças que naturais não é, né? Que é por causa do pecado. E aí vieram e aí ceifaram a vida, porque fazer uma cirurgia com ansiedade é muito arriscado. E ele não resistiu. Enfim, disseram até pra mim que se ele retornasse da cirurgia, ele poderia ficar inválido. Então Deus sabe o que faz, né, gente? E aí foi assim. Então a gente vê que passa muito rápido, gente. Passa muito rápido. E eu tava comentando esses dias lá com a tia que... Bom dia! Tava comentando com a tia que tá passando. E quando nos preocupa mais, porque são sinais da volta de Cristo, que Jesus pode voltar a qualquer momento, né? Ele não tem hora, data, nem nada nos avisando. A gente vê aí a parábola das 10 virgens, né? E eu dei até isso. Bom dia. Eu dei até isso pra... Até isso, ó. Dei até isso. Eu levei a palavra pras crianças. Pra alertar elas, né? Porque, amados, isso não tem idade. Se Jesus voltar hoje, agora, as crianças vão estar aí também. E vai ser arrebatado, não é verdade? E a gente vê na parábola ali que conta a história que Jesus contava parábolas, né? Vocês devem conhecer o dia da palavra. São histórias do cotidiano, do dia a dia. Então, Deus contava essas histórias. Bom dia! Bom dia, bom? Aí Jesus contava essas histórias do cotidiano para ensinar as coisas do reino de Deus, que era mais fácil as pessoas entenderem. Então, mesmo assim, não era tão fácil não, viu? Porque ele explicava e depois ele tinha que falar novamente explicando. Ele contava e tinha que explicar os discípulos que andavam com ele e para aquela multidão que andava com ele também. E aí ele falou sobre o casamento, né? Porque antigamente as virgens ficavam esperando em casa para o noivo vir buscar elas a qualquer momento, porque não tinha data, horário marcado. Bom dia! Bem, você tá bem? Tá bom, graças a Deus. E aí não tinha um horário, data nem marcado que os noivos vinham e pegava as virgens e fazia aquele cortejo na cidade, né? E elas todas felizes, né, gente, porque iam casar. Depois elas retornavam para casa e aí havia festa de casamento. Só que aí tinha essas virgens, 10 virgens esperando. E aí, gente, olha só. E naquela época não tinha iluminação nas ruas. Então era tudo, elas usavam lamparina. E aí tinha que ter o azeite que fazia surgir o fogo na lamparina. E elas se preparavam, gente, porque... Nossa, eu mesma, quando eu casei tarde, mas eu ficava assim, preparando, orando pro Senhor, né? Que casamento é algo sério, hoje em dia é tão banalizado, né? O inimigo, né? Sujo, né? E aí, a gente... E elas se preparavam, guardavam azeite extra, deixavam a lamparina ali bonitinha. Acho que até uma lamparina extra. Isso não tá na Bíblia, mas já tô aumentando, porque eu viajo nas histórias bíblicas, gente. E elas se preparavam, né? Ali, para aquele momento, né? As vestes, com certeza, já estavam preparadas, adornadas, embelezadas, já tudo que elas iriam fazer, né? Porque o noivo ia chegar, imagina, queria ver elas bem cuidadas e se preparando. Só que aí tinham 10, né? Dentre essas 10, tinham 5 sábias que sabiam disso. Que elas, assim, né? Elas sabem, não eram burra, né? Tontas. Elas ficavam se preparando, porque elas queriam que o noivo ia vir. Não sabiam quando, que horário, que mês, que dia, mas sabiam que eles iam vir. E as outras 5 era meia burrinha, louca, né, gente? Bom dia! Que elas se misturavam com as coisas do mundo, né? Que o mundo oferece. Que é as banalidades, né? Saíam, se divertiam. Tava nem aí, tinha azeite pra hoje? Hoje elas iam ficar sem luz. Amanhã ou daqui a um tempo, elas iam lá e compravam mais. Ah, tem dinheiro pra comprar, né? Pra que ficar guardando, juntando água? Nem se preocupavam em orar, não falavam com Deus, enfim. E aí, meninos, o que aconteceu? Um belo dia, quando deu meia-noite, começou a falar, o noivo vem aí, o noivo vem aí. Menina, foi aquele rebuliço. Porque você imagina,
essas 5 que não estavam preparadas, porque elas tinham que dar a volta ali, o cortejo, elas tinham que ter a lamparina e tinham que ter um azeite de reserva, para iluminar o caminho, né, para todo mundo ver também. Aí, gente de Deus, aí foi aquela coisa louca. E aí as prudentes estavam lá, né? Só que as prudentes eram sábias, eram generosas. Eu creio, né? Porque elas vieram correndo pedir emprestado, porque sabiam que as sábias eram pessoas generosas, né? E aí as sábias foram sábias. E elas falaram, não, vão lá e comprem. Oxi, nós nos preparamos, nós buscamos o Senhor. Não, vai lá e compra. Aí, gente, o Senhor é muito alegre, gente. Aí foi, não, a gente se preparou, né? Aí, gente, elas foram lá comprar. No que elas voltaram, você acha que o noivo ia ficar esperando, gente? Se o noivo já falou que a qualquer momento ele vinha, elas sabiam disso. Aí veio aquelas sábias lindas, adornadas, preparadas já com a lamparina. Olha só, o noivo se sentiu, né? O noivo se sentiu. Bom dia, gente! O noivo se sentiu. Ô, Glória, então ela vai vir hoje. Vou pegar ela de jeito. É minha amiga, a gente chama Glória. Eu fico enchendo a paciência dela falando Glória agora, mas voltando à história. Gente, e aí imagina. O noivo vendo ali. Nossa, aquelas meninas nem se prepararam, não tinha nem nada. Ah, não tá tão escuro, não viu, foi nada. Aí, quando elas voltaram, gente, já tinha se fechado a porta pra buscar, né? As noivas entraram, já fizeram um cortejo, já iam entrar pra celebração, né? Pra festa de casamento. Até elas lá, até elas comprar, até elas virem, se adornarem, né? Porque com certeza não estavam preparadas. Ai, meu filho, já é Elvis. Falando uma linguagem mundana, né? Já era. Bom dia! E aí, meninas e meninos, né? Mas aí me fala, Jesus lá com aquela multidão, os discípulos e tal, contando essa história do cotidiano para explicar algo do reino de Deus. Aí eles falam assim, mas Senhor, o que tem a ver isso? Essa história. Tudo bem, então é pra gente, né? Com certeza uma lição pros noivos, pras noivas, né? Não. É algo mais profundo. Porque o dia e a hora da volta do Senhor, Filho do Homem, voltará. Jesus voltará para nos resgatar. Então ninguém sabe esse horário, esse dia, essa hora. Ninguém pode afirmar que vai ser daqui a 1 ano, 10 anos, no dia 23 de agosto de 2180. Não, só o Senhor pertence. Mas ele vai voltar, tá na palavra dele. E a palavra dele vai se cumprir, né? Lembra de Noé? Ninguém acreditava no de Noé. Noé sabia que ele tinha crido. Noé sabia que ele tinha relacionamento. Noé sabia que ele estava ouvindo. Ninguém aí para Noé. E olha o que aconteceu, o dilúvio. Então, a mesma coisa. É isso, né? A gente tá andando pouco, hein? Eu tô conversando com vocês, tô andando devagar. E aí, gente, Jesus quis dizer isso, olha que sério, que importante, que a qualquer momento ele pode voltar. E assim como ali é colocado 10 noivas, isso pode representar nós cristãos. Aqueles que também não são cristãos, mas já ouviram a palavra do Senhor, tiveram a oportunidade, né, de ouvir a palavra de Deus. E todo mundo sabe, mesmo incrédulo, sabe que nós pregamos, que nós falamos, que Jesus vai voltar. Bom dia! Então, nós temos que estar preparados. Como a gente se prepara? Com as melhores vestes, né? Claro que, vamos falar assim, né? Vestes, como assim, roupa? É claro, né? A gente anda também com ordem e com postura. Mas além disso, essas vestes são o nosso interior, né? Nossos que refletem o nosso exterior. Andar de acordo com a palavra de Deus, não pecar, né? Até falei para as crianças não mentir, honrar o papai e a mamãe, né? Não fazer coisas aí, fui explicando que desagradam o Senhor. Que quando você busca Deus, né? Você tem um azeite ali, o seu relacionamento, a lamparina acende o fogo do Espírito Santo com você, ele te constrange. Você tá ali com ele, né? Seu amigo. Então você vai sentir que é errado. Mas você, às vezes, pela correria, pelos manjares do mundo, né? As coisas boas do mundo. Ai, não posso deixar de ganhar meu dinheiro, de fazer meu vídeo, de viajar, de ostentar, né? Não posso deixar de fazer, colocando coisas acima, de buscar o reino de Deus em primeiro lugar,
Jesus pode voltar hoje, agora, gente. Agora que eu tô falando com vocês. Pode voltar pra mim. Porque quando eu partir daqui, eu vou ficar ali, dormindo, quietinha. Mas quando Jesus voltar, ele vai levantar os mortos pro grande tribunal, né? E depois vai lidar com os outros que vão estar aqui. Ou ele pode voltar agora e arrebatar aqueles que são escolhidos, os que não ficarem aqui, sofrendo. Que triste que muitos sabiam e não acreditaram. Então, abençoados, abençoadas, estejam preparados com as vestes ordenadas. Busque o Senhor, que a luz do Senhor reflita na sua vida. Que é isso que logo ele vem. Porque é muito triste quando acontecer aquele dia de você chegar pra ele e falar assim: eu não te conheço. Quem é você? Você nunca agiu como filho meu? Filha minha? Duvido do Senhor, gente. Eu não te conheço. Se fechar os portões celestiais para a glória de Deus, né? Pelas ruas de ouro, palácio. Então, gente, imagina que tristeza será. Então, se prepare, gente. Se prepare. Estejam com as suas lamparinas acesas, sua intimidade com Cristo, né? Sempre com azeite ali, com o seu tempo com Deus. O Espírito Santo buscando ao Senhor. Porque é individual, gente. A gente sabe. Quando ele vai ver, não vou poder salvar você, não vou poder salvar meus filhos, não vou poder salvar minha mãe. É individual. Vai ser eu e eu. Então, se vierem, dá um pouco da assunção da sua glória, eu não posso. É minha só. Então, amados, se preparem para a volta de Jesus. Porque pode ser a qualquer momento. E se você não crê mais, porque infelizmente muitos pregadores pregam a palavra do Senhor, mas eles não creem mais na volta de Jesus, não creem mais na palavra, porque tá ali na palavra. Em Apocalipse tem vários trechos dessa palavra, Mateus, que eu tô falando pra vocês, a parábola das virgens, Mateus 25, o Evangelho de Mateus. Então, tá na Bíblia, gente, é só abrir a Bíblia e ler e crer. Ora antes, conversa com Deus, pede, Espírito Santo, me ajuda, faça eu crer na tua palavra. Entendeu? Creia, que eu volte a crer, se eu descrie. Se eu tô pregando um evangelho que busca dinheiro para me prender aqui no mundo, quem quer te prender aqui, meu abençoado? Quem quer te prender aqui? Onde há mais maldade? Aqui não é nosso lar, não é nosso fim aqui. Então assim, não deixa as coisas mundanas te enganarem. Tudo aqui passa. Aí você vai lá, né, prega evangelho para ter as coisas, acabou a comida, comeu aquele manjar lá, né? E aí? Vazio por dentro. Aí você tá ali cheio de trabalhos aí no meio, né? Quem não tem o meio aí, cheio de trabalhos aí na plataforma, conseguiu o auge. Só que aí não tem a felicidade no casamento, tá numa depressão tremenda, não consegue construir uma família, prosseguir com a família, porque não tem Deus no centro, não buscou o Senhor. Aí é só tristeza, ilusão, que é no engodo do inimigo. Você aí acaba fazendo propaganda de coisas que fazem mal para outras pessoas, que eram pessoas mortas. Você tá hostilizando. O que você tá fazendo? Você tá fazendo seu ID de pregar evangelho a toda qualquer criatura? Isso não é só para pastor, não. Não é só para missionária, não. Missionário. Para mim e para você. Conhecereis a verdade vos libertará. Você tá liberto? Se Jesus voltasse hoje. Se Jesus voltasse hoje, você teria certeza da sua salvação? É uma pergunta que nós temos que fazer sempre. Porque a gente tem tanto pecado, gente. É tanto pecado em oculto, mas Jesus está aqui, comigo, com você, de braços abertos. Eis que estou à porta e bato. Então, abençoados, abençoada, busca o Senhor. Não tô brincando, não. Às vezes a gente fala da palavra, você é bitolada. Não. Eu creio, eu sei que eu tenho querido. E que você creia também, meu desejo do teu coração. Que a gente possa se encontrar, né? Tô lutando para isso, porque eu sou falha, misericórdia. Sou tão falha. Sou tão imerecedora da graça do Senhor. Sou humana, pecadora. Só meu Deus, que é poderoso, glorioso, que pode fazer infinitamente mais do que eu penso, porque Ele me criou. Sou criada à imagem e semelhança dEle. Né? Criou Adão, criou os animais, criou Adão, e aí fez uma auxiliadora. E hoje as pessoas buscam tantas coisas do mundo, buscam tanto seguir exemplos de outras pessoas que não são nem conhecedoras de Cristo, ou se conhecem, não têm intimidade verdadeira, acham que elas pensam que é o certo, mas não escutam a voz de Deus. São insensatas, loucas. E aí elas vão ter a semeadura, né? A colheita
elas vão ter para a vida delas. Elas vão colher aquilo que elas estão plantando. Então, que você esteja plantando bênçãos para sua vida. Fala agora da sua vida. Porque a salvação, onde a salvação é individual. Então, não deixe outras coisas. Bom dia. Não deixe outras coisas tirarem a sua visão, seu foco de Cristo. Independente da idade que você estiver me ouvindo aí. Um idoso, uma idosa, um jovem, uma velha, como falam, porque velha não existe, ninguém é velho, gente. São só números. E é isso mesmo, abençoados. Creia no Senhor Jesus, busque a Deus enquanto há tempo. Né? Obrigada por vocês estarem comigo. Não era nem para me falar sobre isso, mas acabei falando, compartilhando uma palavra com vocês. Deus abençoe, viu? Pela paz do Senhor Jesus, a gente volta.